É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter a sua companhia todos os dias, fazendo estudo bíblico, ouvindo Deus falar. E uma das coisas mais importantes que nós ouvimos da boca de Deus é que Ele nos ama incondicionalmente. Você é muito amado por Deus, você é muito amada por Deus. E esse Deus que fala, Ele é paciente, Ele é favorável, Ele é lento na cólera e Ele é ágil na misericórdia. E quantas vezes a palavra de Deus nos toca quando nós fazemos o estudo e gera no nosso coração mudança, arrependimento, transformação. E é exatamente essa a função da palavra. O profeta Isaías vai dizer que a palavra não volta para Deus sem surtir, sem realizar o efeito. Assim como a chuva que cai do céu e ela molha as plantas e faz o efeito que ela veio trazer. Por isso, vamos nos abrir ao Espírito Santo e pedir a Ele que nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento no nosso estudo bíblico, então quero convidar você a tomar a sua palavra e anotar aí o texto que nós iremos estudar hoje. Isso mesmo, nós vamos estudar o livro dos Números no capítulo 22. Pega o seu caderno e anota. Números, capítulo 22, versículos de 22 a 41. Números, capítulo 22, versículos do 22 ao 41. Vamos juntos ler o texto e depois meditar. Ora, Deus inflamou-se de ira pelo fato de ele ter partido. O anjo do Senhor postou-se no caminho para lhe barrar a passagem a Balaão, que ia montado na mula, acompanhado de 2 criados. Ao ver o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão, a mula desviou-se do caminho e começou a andar pelo campo. Balaão se pôs a espancar a mula para reconduzi-la ao caminho. Então, o anjo colocou-se numa trilha entre as vinhas, ladeada de ambos os lados por um muro. Ao ver o anjo do Senhor, a mula encostou-se contra uma das paredes. Como ela apertasse a perna de Balaão contra a parede, ele começou a surrá-la de novo. O anjo do Senhor tornou a passar na frente e postou-se num lugar bem estreito, que não dava passagem nem pela direita e nem pela esquerda. Ao ver o anjo do Senhor, a mula empacou. Balaão, enfurecido, bateu na mula com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da mula e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, para me espancares já pela 3ª vez? Balaão respondeu à mula: Por que me estás provocando? Se tivesse uma faca na mão, agora mesmo te mataria. E a mula respondeu a Balaão: Não sou eu a tua mula que até hoje sempre montaste? Será que costuma agir assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Balaão ajoelhou-se e prostrou-se por terra. O anjo do Senhor lhe disse: Por que já por 3 vezes espancaste a mula? Fui eu que saí para te barrar a passagem, pois o caminho que segues me parece perigoso. A mula me viu e já por 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se estivesse esquivado de mim, certamente eu te haveria matado e ela ficaria viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei sem saber que eras tu que estavas no caminho à minha espera. Mas agora, se isso te desagrada, voltarei para casa. O anjo do Senhor respondeu a Balaão: Vai com esses homens, mas poderás dizer somente o que eu te disser. E Balaão acompanhou os chefes de Balaque. Balaque soube da chegada de Balaão e saiu-lhe ao encontro até o Ar Moabe, junto à fronteira do Arnon, nos confins do território. Balaque disse a Balaão: Não te enviei mensageiros para te chamar? Por que não vieste?
Será verdade que não sou capaz de pagar-te devidamente? Balaão respondeu a Balaque: como vês, eu vim para junto de ti. E agora serei eu capaz de dizer alguma coisa? Só poderei dizer o que o Senhor me puser na boca. Balaão acompanhou Balaque até chegarem a Cariate-Russote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou servir porções a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. Na manhã seguinte, Balaque tomou consigo Balaão e o fez subir a Bamote-Baal, de onde ele podia ver uma pequena parte do povo de Israel. Uma continuidade do texto que nós vimos ontem, assumindo que a bênção de Deus está sobre nós. Nós vimos no estudo anterior. Deus falou que este povo é abençoado. Nós assumimos que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Mas hoje, eu e você vemos Deus falar por meio de um animal irracional. O homem racional estava com o coração dúbio. Por que Deus estava ali intervindo naquela situação? Porque o coração de Balaão estava dúbio. A sua atitude exterior era uma coisa, mas a interior era outra. Está vendo que a gente não consegue enganar a Deus com aparência religiosa? Deus conhece o coração, Deus sonda o coração, como vai dizer o salmista. Ele nos conhece e conhece por inteiro. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe da nossa maior verdade, aquilo que possa estar escondido para os homens, não está escondido para Deus. Então, Deus sabia que Balaão estava balançado com as promessas, presentes, o dinheiro, aquilo que muitas vezes hoje corrompe tantas pessoas, né? Naquele momento eram especiarias, eram bens, eram coisas que estavam sendo oferecidos por Balaque para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Então Deus envia um anjo e a mula muda de caminho. Por quê? Balaão não estava andando no caminho certo. Será que nós estamos andando no caminho certo? Será que nós temos feito as coisas da maneira que devem ser feitas, segundo a vontade de Deus, segundo a orientação da palavra, o ensino da igreja, o ensino do magistério da igreja, da doutrina moral da igreja? Será que nós temos dado passos muito concretos na direção de Deus, daquilo que é a vontade de Deus? Uma segunda vez, Balaão bate na mula, ela desvia e passa por um caminho bem rente ali, encostando naquela parede, e Balaão mais uma vez bate na mula, porque ela está desviando o caminho, mas é o anjo do Senhor que está ali com a espada desembainhada fazendo isso. Uma terceira vez, ela empaca, e aí Balaão bate nela, e nessa hora, Deus manda a mula falar. Nossa, parece um absurdo, né? Ele é Deus, e Ele não precisa explicar nada para mim e para você. Vamos combinar isso? Santo Agostinho já me ensinou isso, eu já ensinei isso também para vocês. Ele é Deus e Ele não precisa explicar nada para nós. Só que aqui tem explicação. Deus usa de um animal irracional que consegue enxergar o espiritual diante de um homem que estava cego da ambição. Olha só como a ambição cega. A ambição por bens, por prazeres, por coisas que muitas vezes se avizinham ao nosso coração. E você e eu precisamos estar atentos ao que a palavra está nos revelando. E aí os olhos de Balaão se abrem, ele vê o anjo, ele reconhece que ele errou, o coração dele é dúbio, e aí ele vai em estrita obediência. Então ele vai, com permissão de Deus, até Balaque, com a seguinte ordem: você só falará o que eu disser a você. Então você não vai fazer mais a sua vontade. Como que Deus é misericordioso? Como que Deus é bondoso? Como que Ele mostra para nós o caminho que nós devemos fazer? Como que Ele nos orienta? Ele usou de uma mula para falar com Balaão. Escuta hoje a palavra, Deus está falando com você. Se for preciso mudar o caminho, mude o caminho. Se você tem percebido que você não está no caminho certo, volte para o caminho certo. Não ceda aos sentimentos baixos, aos desejos mais baixos da sua alma, porque eles vão te levar para o caminho da morte. O anjo falou: olha, eu poderia ter te matado, porque você não estava seguindo o caminho de Deus, porque você não estava fazendo a vontade de Deus.
Então, espiritualmente e moralmente, nós devemos olhar para a nossa vida. A nossa vida tem agradado a Deus? A minha vida, Padre Roger, a minha vida, eu que estou perguntando para mim, a minha vida tem agradado a Deus? O caminho que eu tenho trilhado nos meus relacionamentos, os sentimentos que eu tenho nutrido no meu coração, coisas que talvez sejam marcas do passado e que eu já poderia ter vencido. Será que eu ainda estou fazendo a minha vontade? Assim como aquele homem usado por Deus, chamado Balaão, estava com o coração ali, dividido entre a vontade de Deus e a vontade dele, que era ceder às promessas e às coisas materiais que estavam sendo oferecidas para ele. Então, moralmente, a gente precisa olhar para essa palavra e dizer, será que o meu coração está dividido? Será que eu estou dividido entre a carne e o espírito? Também nós devemos olhar espiritualmente e perguntar-nos o que eu preciso fazer para me manter no caminho de Deus, no caminho certo. Deus envia anjo, Deus fala por meio de animal, olha só, tudo para colocar a vida do homem na direção da vontade dele e abençoar também o seu povo. O que nós podemos colher hoje desse texto? Primeira coisa que eu quero colher, Deus não desiste de ninguém e faz de tudo para chamar a nossa atenção para Ele e para a sua vontade. Devo estar atento aos sinais que no meu dia a dia o Senhor manifesta para falar comigo e colocar a minha vida na direção certa, no caminho da salvação, na obediência à sua vontade. A mim cabe que eu esteja atento e vigilante. Olha, Deus talvez, e eu acredito que não vai falar com você por mula, cachorro, gato, passarinho, mas se você estiver atento, até nos acontecimentos, uma folha que cai, algo que acontece, uma situação na nossa vida acontece para mostrar, olha, você precisa ordenar a sua vida nesta direção. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Então Ele fala nos fatos, Ele fala a partir dos sofrimentos, quantas pessoas voltam para Deus por causa dos sofrimentos, dores, perdas, situações que passam. É Deus falando. Perceba o que Deus tem falado com você. A palavra está falando com você hoje, para você colocar a sua vida no caminho certo. Mas perceba também nos fatos, nos acontecimentos, para você fazer o discernimento certo e não se arriscar nas coisas que podem tirar você do caminho da salvação. Vamos rezar com essa palavra e dizer para Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não desiste de ninguém. O Senhor não desistiu de mim e eu sou testemunha disso. Quantos momentos na minha vida eu fui dúbio, quantos momentos meu coração estava dividido, estava mais pendente por as minhas vontades, a vontade da minha carne, as realidades do pecado, aquilo que muitas vezes me desviava, quantas vezes eu cedi, Senhor Deus, no meu coração para fazer a minha vontade, quantas vezes eu mudei de caminho, eu não fui no caminho certo, na direção certa, mas quantas são as vezes que o Senhor me deu a oportunidade de voltar. Uma palavra que me tocou, uma pessoa que me exortou, um acontecimento que me despertou, quantas situações. E eu só posso, junto com os meus irmãos, dizer obrigado. O Senhor não desistiu de mim. Mas também, como Balaão, eu quero dizer ao Senhor, perdão pelas vezes que eu errei, pelas vezes que eu não fiz a sua vontade. Me dê a oportunidade de recomeçar e eu vou obedecer, Senhor, tudo o que o Senhor disser. Foi essa a resposta, Jesus, que Balaão deu para Deus, a partir daquele anjo. E essa é a resposta que eu dou para o Senhor. Eu vou obedecer a sua palavra e viver na sua presença. Amém. Obediência à palavra. Decisão de viver na presença de Deus. Coloque isso em prática. Você vai traçar o caminho certo. Você vai na direção certa, na direção da salvação. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.